Salve, salve, eu desejo a você que esteja com muita saúde. Estou aqui desse lado da telinha, nesse quadradinho pequeno aí, ó, me coube, né? Estou aqui para conversar com você e eu convido a você a conectar-se comigo nesse momento, né? Evitar qualquer distração que esteja aí na sua casa e fique aqui bastante conectado comigo. Nós vamos aprender muito ainda, se Deus quiser. Esse momento vai passar e nós vamos nos reencontrar e vamos matar aquela saudade, aquela vibe das nossas aulas de biologia. Nós vamos conversar com você o nosso quarto capítulo, que é o mundo do microscópio, e como esse instrumento, o surgimento do microscópio, como a biologia deu um grande salto para se tornar esta disciplina que nós tanto amamos hoje. Com o microscópio, nós passamos a enxergar um mundo que nós não tínhamos antes, né? Que era o mundo dos micro-organismos. E contar para vocês sobre essa história, né? Um pouco da história do surgimento desse microscópio. Ele começou com um microscópio muito simples e apenas de uma lente, e depois alguém colocou mais outra lente e se tornou-se um microscópio composto. Eu apresento a vocês, nesses nossos slides, esses grandes cientistas que descobriu o microscópio simples, né? Antoine van Leeuwenhoek, que você está vendo aí na sua telinha. E o Leeuwenhoek, ele criou o microscópio simples, o nome já está dizendo, ele era bem rudimentar. Era composto apenas de uma lente, por isso o nome simples, um orifíciozinho, e foi esse microscópio aí, que você está vendo abaixo da figura de Leeuwenhoek. Esse microscópio foi o primeiro microscópio da humanidade. Ainda hoje ele está presente no museu na Inglaterra. Se algum dia alguém quiser conhecer, era pequenininho, e através desse microscópio ele começou a visualizar pequenos micro-organismos, né? E aí, esse foi o pai, vamos dizer assim, o pai do microscópio, Antoine van Leeuwenhoek. Aí teve um outro cidadão, um outro cara, que surgiu aí agora, nessa telinha de vocês, que é o Robert Hooke. O Robert Hooke, ele aperfeiçoou o microscópio simples, ó, vou mostrar aí para vocês, tá vendo? Parece uma garrafa, né? Mas o que foi que ele fez? Ele colocou mais uma lente nesse microscópio. Daí ele pegou a ideia do Antoine van Leeuwenhoek, colocou mais uma lente, ficou o microscópio composto. E aí, Robert Hooke, ele deu uma maior visibilidade àqueles pequenos micro-organismos. Robert Hooke estava investigando as propriedades da cortiça. Cortiça é aquela rosca que, vamos imaginar que está no vinho, cortiça. E aí ele, com o microscópio que ele tinha criado, o Robert Hooke, examinando cortou essa cortiça, que é feito de vegetal, e aí quando ele levou no seu microscópio, ele teve esta visão aí que vocês estão vendo, que parece assim um favo de mel, né? Vários quadradinhos, ele conseguiu visualizar numa cortiça vários quadradinhos desses aí que vocês estão acompanhando no nosso slide. E aí, para cada quadrinho desse, Robert Hooke, ele deu um nome, chamou de célula. Célula, que em inglês se chama cell. Cela era antigamente, os monges dormiam em cela, né? São quartos, como se fosse um quarto. Imagine nós numa pousada, numa pensão com vários quartos, só que antigamente era chamado de cela. As pessoas ficavam em cela. E aí, para esses buraquinhos que vocês estão visualizando aí, ele chamou de célula. Daí veio a origem o nome de célula, né? Que é a pequena estrutura que ele conseguiu visualizar, tá bom? E aí Robert Hooke
comparou com esses compartimentos a pequenas células e chamou célula, que no inglês é cell. Okay? Então esse foi a história do microscópio simples, que foi inventado por Antoine van Leeuwenhoek, e Robert Hooke, ele com um microscópio composto um pouco mais desenvolvido, ele conseguiu, através de um pedacinho de cortiça, ter a primeira noção, a primeira visão de uma célula, né? Através da sua visibilidade. E aí, meus queridos, nós, dando continuidade à história, nós tivemos esses dois cidadãos aí, alemães, o Matthias Schulleiden e Theodor Schwann. Eu gosto de chamar a dupla Chuchu, que é Schulleiden e Schwann. Esses dois grandes cientistas aprimoraram os seus estudos, e aí eles criaram 150 anos após Robert Hooke ter descoberto a célula. Veja aí como é lento, né? Como foi 150 anos depois, no ano de 1830, os inúmeros já tinham vários microscópios melhores, né? Mais aperfeiçoados. Os inúmeros estudos microscópicos realizados após a descoberta da célula por Robert Hooke permitiram que, no final da década de 1830, dois cientistas, como eu já citei para vocês, Matthias Schulleiden e o Theodor Schwann, formulassem a teoria celular. Então, depois que Robert Hooke visualizou a célula 150 anos após, eles criaram esta teoria celular, que dizia essas três coisas que eu coloquei aí no seu slide, que você pode acompanhar. Eles diziam, esses dois cientistas, que as células são as unidades morfológicas e fisiológicas de todos os organismos vivos. Então, ele quer dizer que todos os organismos vivos, com exceção dos vírus, todos os seres vivos, eles eram formados por células. Todos. Então, isso está contido na teoria celular. Outra coisa que eles afirmaram, que as propriedades de um dado organismo dependem de cada uma de suas células. Então, toda a função do nosso organismo, todos os órgãos, todos os tecidos do nosso organismo, ele é formado por célula. Então, todo organismo vivo tem célula. E a terceira coisa que foi citada na teoria celular é que as células, elas originam somente de uma outra célula, das quais herdam suas características. Ou seja, toda célula, ela é originada de uma célula mãe, né? Sempre uma célula não vai nascer sozinha, né? Para ter uma célula, eu preciso que uma célula tenha dado origem a ela, e essa célula mãe passa para essa célula filha todas as heranças genéticas, ok? Quando na parte da genética, estivermos estudando sobre genética, vocês vão entender melhor sobre esse slide. Bom, explicando para vocês, isso aí foi um pouco da história do microscópio. Antoine van Leeuwenhoek criou um microscópio simples, né? Apenas uma lente. Robert Hooke teve a primeira visão de uma célula, né? O pai, vamos dizer assim, que o Robert Hooke, ele é o descobridor da célula. E esses dois alemães, Schulleiden e Schwann, eles, após aprofundarem o estudo bem adiante, 150 anos depois, em 1830, eles criaram a teoria celular. Eles afirmaram que realmente existe a célula, que todos os seres vivos são formados por célula, com exceção dos vírus, somente os vírus não são formados por células, e que todas as estruturas de um ser vivo, ele contém célula, e que esta célula, ela é originada de uma célula mãe,
que herdam toda a parte genética para essa célula. Bom? E aí, nós vamos agora, ainda nesse mundo do microscópio, nós vamos conhecer agora o que hoje nós temos de mais, vamos dizer assim, o que é mais usado hoje, que é o microscópio óptico. Essa imagem que vocês estão vendo aí, esse microscópio, ele existe hoje nos laboratórios, nas escolas, né? E eu quero dizer para vocês, talvez você vai ter um pouco de dificuldade, porque o ideal seria que cada um de nós pegasse no microscópio, manuseasse. Mas essa aula, essa disciplina, nós vamos fazer apenas uma introdução sobre esses microscópios, porque vocês vão conhecer mesmo a fundo cada um desse microscópio óptico que eu vou apresentar para vocês. Vocês vão ter acesso nas faculdades, né, de biologia, nas faculdades de medicina, de química, principalmente farmacologia, bioquímica, que vocês vão ter acesso. Mas aqui nós vamos dar algumas noções sobre esse microscópio, certo? Mas que não cai muito em vestibular, não cai muito em concurso, muito difícil, mas pode acontecer de cair. Mas aqui nós vamos dar algumas noções, né? Claro que através do slide você vai ter algumas dúvidas e tudo, mas o ideal é que nós pudéssemos manusear, conhecer bem. Mas esse microscópio, ele é muito especial, porque foi através dele que nós foi através dele que nós pudemos ver uma célula, né? Foi através dele que a gente viu a célula, que percebemos como era a célula, né? E nós descobrimos as três partes, que as células tinham três partes. O citoplasma, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Através desse microscópio daríamos para visualizar essas três partes da célula, né? E aí ele é óptico, porque é um microscópio que é usado através da luz, né? Ele precisa de luz para que a gente possa visualizar. E aí são as partes nessa figura, são as partes desse microscópio, né? Bem na parte 5, você está vendo aí, ó, ocular, né? Onde é uma lente, possui uma lente aí, onde colocamos os olhos para visualizar o material que foi colocado sobre ele. E nós temos aí, dando continuidade, o canhão, que é uma base do microscópio, né? Nós temos o braço do microscópio, e nós temos aí, vocês estão acompanhando, um círculozinho que tem o macrométrico e o micrométrico. Deixa eu explicar. Essa parte aí, você vai dar um zoom. Imagine como se você estivesse filmando no seu celular e desse um zoom. Se você quer dar um zoom maior, então você vai e roda macrométrico, né? Então aquela imagem que você está vendo no microscópio, ele vai ter uma dimensão bem maior. E o micrométrico você vai diminuindo o zoom, ou seja, para que é que serve essa parte do microscópio óptico? É para você visualizar melhor, né? Tirar toda aquela distorção visual para que você possa ver a imagem perfeita e nítida chegando até os seus olhos. Aí nós temos aí a parte das lentes, né? Pequeno, médio, grande, aumento. Você vai mudando entre esse quadro maior verde, você vai mudando, né? Você pode aumentar 10 vezes, você pode aumentar 100 vezes, você pode aumentar várias vezes o tamanho daquele objeto, né? Para que você possa, se você não está conseguindo aumentando 10 vezes, você vai mudando a posição da lente, né? É o revólver. Nós temos a platina aí, onde é colocado a lâminazinha de vidro com a peça que você está examinando. Temos aí o condensador, onde é a parte onde captura a luz, e abaixo do condensador nós temos o iluminador, uma luz que foca, né? Através desta luz que vai nos dar nitidez
desse microscópio, do microscópio óptico, tá bom? E aí, dando continuidade, né, aqui o nosso, falar ainda mais um pouco sobre essa parte desse microscópio. Ele tem essas 4 partes do microscópio óptico, né? Ele tem uma fonte luminosa, que é a parte do iluminador. Ele é composto de 2 sistemas de lentes, né? Um para captar a luz, foco da luz, e o outro para que nós possamos ter visibilidade. Nós temos a terceira parte desse microscópio óptico, é uma objetiva para formar e ampliar a imagem. A objetiva que eu falei é uma partezinha que nós vamos mudando o tamanho de 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, até 100 vezes. A gente vai, o nome desse é uma objetiva, são um conjunto de lentes que vai alterando para que a gente possa ter uma visibilidade, certo? Do tamanho da peça. E a quarta parte do microscópio óptico é uma ocular para ampliar a imagem formada pelo objetivo, certo? Então são essas 4 partes do microscópio óptico. Vou tentar aqui falar para vocês no próximo vídeo, como é feito toda a técnica desse microscópio óptico, né? Não vai dar para a gente ver ao vivo, mas eu separei algumas fotos que vocês vão poder acompanhar. Então, falei para vocês do microscópio simples, microscópio composto e esse microscópio óptico, que ele é muito importante na vida da ciência.